Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Todos os que o ouviam ficavam surpreendidos da sua sabedoria e das suas respostas. Lucas 2:47. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos que se deixam enganar pelas glórias do mundo. Observe e reflita. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Albino Teixeira, na obra Caminho Espírita. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos, nesse instante, rogar a Ti que afaste de nós todas as glórias do mundo, que por muitas vezes nos cegam, trazendo-nos a arrogância, o orgulho, o egoísmo, que possamos desenvolver no nosso coração a humildade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa e a nossa reunião administrativa, ela será online. Então, convidamos todos os amigos para estar conosco, planejando as tarefas e as atividades da nossa casa espírita, às 7:30 da noite. Meus amigos, vocês querem conhecer o Espiritismo? Ainda dá tempo. Sábado agora nós vamos ter a primeira aula, a aula sobre Deus, uma aula muito importante, muito gostosa de estudar. Então venha estudar conosco essa obra maravilhosa. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. E hoje está completando 200 dias que nós estamos estudando essa obra. Nós ainda temos alguns dias, mais 10 dias de estudo dessa obra maravilhosa, e depois a gente começa outra obra. Então, meus amigos, vamos para essa parte final do Evangelho de Lucas, que traz para nós grandes reflexões sobre os últimos dias de Jesus. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se soubéssemos. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera, no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração
não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 38. Meus amigos, esta mensagem de Emmanuel nos traz reflexões muito profundas sobre a nossa existência e a importância que nós temos de conhecer as consequências de nossos atos. Tudo o que nós fizermos nesta encarnação, nós vamos trazer consequências para a próxima encarnação nossa. Então, se nós fizermos o bem, se nós praticarmos o que está descrito no Evangelho de Jesus, nós vamos continuar no bem. O nosso corpo, principalmente, vai estar mais perfeito. A não ser que o nosso espírito tome uma decisão de nascer com algumas dificuldades. Se o nosso espírito não precisar de nenhuma reparação, por exemplo. Então, o Emmanuel traz para nós essa reflexão. Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, em uma de suas perguntas que Kardec faz ao Espírito de Verdade, onde estão gravadas as leis divinas? O Espírito diz, na consciência. Então, quando a gente desencarna, ao retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos deparar com a gente mesmo. Nós não vamos para um tribunal em que Deus, Jesus, os santos vão estar ali e vai dizer, olha, José, você vai para cá, você vai para lá, você vai para outro canto. Não vai ser assim. A nossa consciência vai ser o nosso juiz. E quando a gente perceber que não cumprimos a lei divina, aí nós vamos nos deparar com a verdadeira face nossa. E se usamos, como o Emmanuel coloca aqui, se nós formos gulosos, né? Se nós formos egoístas, se nós formos ingratos, se nós formos desertor, se nós formos caluniador, se nós formos homicida, então nós seremos responsabilizados por aquele desvio de nossa conduta. Então veja que não é só na questão física ali, de eu matar alguém ou de eu roubar alguém, mas é se eu fui o desertor. Por exemplo, eu afastei dos meus compromissos com o evangelho, por exemplo. Então, eu vou ser responsabilizado, porque quando a gente vai reencarnar, antes do processo de reencarnação, propriamente dito,
nós fazemos o planejamento reencarnatório. Fazemos como se fosse um esqueleto, um planejamento, como a gente faz projetos no dia a dia da nossa existência, no mundo espiritual também. Então, a gente faz um projeto da nossa encarnação, quais são os pontos importantes que nós vamos desenvolver. Olha, eu vou reencarnar no Paraná, depois eu vou com a minha família para o Mato Grosso, nós vamos chegar lá. Olha, eu vou me dedicar ao Evangelho do Cristo. E aí eu me afasto do Evangelho de Jesus. Então eu vou ser responsabilizado por isso, porque eu fiz um compromisso no plano espiritual de me dedicar ao Evangelho do Cristo. Ou eu fiz um compromisso de ser médico, mas aí eu assumo a medicina, mas eu não faço do meu trabalho um sacerdócio, uma dedicação. Eu faço porque no fim do dia eu vou receber a grana pelo plantão que eu fiz. Então eu vou negligenciar, vou enrolar. Ou eu sou um funcionário público, ganho por isso, mas eu enrolo no meu trabalho, fico deixando para o outro dia, deixando para outro dia, vai acumulando serviço, então vou sendo negligente. Então nós vamos negligenciando os compromissos que nós assumimos. Se eu sou um advogado, eu começo a ser um advogado criminoso, corrupto, um político, aí eu me envolvo na corrupção, me envolvo em diversos tipos de crime. Quais são as consequências reencarnatórias para esse tipo de espírito? Então, se eu vou negligenciando os meus dons, as minhas tarefas, os compromissos que eu tinha para assumir e não assumo, na próxima encarnação, eu posso, por exemplo, o seu compromisso meu era usar a inteligência, né? Usar todos os artifícios da inteligência, o que que pode acontecer comigo? Eu nasci com dificuldades relacionadas à inteligência. Então, eu vou ter um cérebro com dificuldades. Se eu usei a minha língua para falar mal das pessoas, para caluniar, se eu escrevi nos jornais, nas mídias sociais, notícias falsas, criminosas, denegrindo as pessoas, eu posso nascer com dificuldades na fala, posso nascer com dificuldades nas mãos, porque eu utilizei das mãos para o mal. A mesma coisa uma pessoa que mata o outro, então ele pode ter uma reencarnação com dificuldades em alguns nos membros, ou no decorrer da sua encarnação pode sofrer um determinado acidente e perder braço, perder partes, né, de membros, das pernas, se utilizou para o mal. Então, é muito importante a gente perceber as nossas condutas de hoje e perceber que nestas condutas de hoje eu posso estar planejando a minha próxima encarnação. Assim como o que eu estou vivendo hoje são consequências de uma encarnação anterior, que pode ser de negligência, como pode ser de dedicação. Então vai depender muito do de como eu vivi a minha encarnação anterior. Então eu posso nascer hoje sendo uma mulher com dificuldades, por exemplo, não, uma mulher infértil, não vai conseguir gerar seu próprio filho. Por quê? Provável, pode ser que numa encarnação anterior ela negligenciou a maternidade, provocando abortos ou abandonando os filhos, né? O homem também se nasce, porque assim, o nosso espírito não tem sexo. Mas para a gente nascer aqui na Terra, nós precisamos do sexo. Precisamos nascer homem ou nascer mulher. Então, às vezes, o homem também contribuiu nesta questão
do desregramento sexual e nasce com dificuldades. Aí pode ser também infértil ou com algum problema na região sexual. Então, tudo isso depende de como que a gente programou, de como que a gente fez a nossa encarnação. Então, a gente programa a encarnação, faz os tópicos principais. E aí, durante a nossa encarnação, nós vamos preenchendo esse projeto que a gente fez. Então, se a gente negligenciou, nós seremos responsáveis pela negligência da nossa encarnação. Por isso é muito importante a gente perceber como que nós estamos conduzindo nossa vida. Se a gente soubesse o que vai acontecer com a gente se dedicaria mais. Mas a gente já sabe, né? Então, assim, a nossa consciência nos acusa quando a gente está fazendo algo errado. E se você quer conhecer mais, estude o Espiritismo. No próximo sábado, nós teremos a primeira aula e a gente vai estudar reencarnação, desencarnação. Nós vamos estudar na próxima aula Deus, na outra Jesus e assim por diante. Então, são aulas interessantes que vão trazer novas luzes para a nossa vida. E aí a gente vai compreender os motivos, as causas e as consequências de nossos atos. Eu acho que eu me delonguei bastante, mas é muito importante a gente buscar no Evangelho do Cristo. É no Evangelho de Jesus que a gente vai ter a certeza da nossa existência. Então, se a gente soubesse, mas a gente sabe, porque quando erramos, a nossa consciência nos acusa. Como as leis divinas estão gravadas na consciência, então a gente sabe que está pisando na bola. Então é importante a gente rever nossa caminhada, rever nossos pontos de vista, se a gente está negligenciando a tarefa que assumimos. Então, meus amigos, vamos fazer prece. Antes da prece, quero agradecer a todos os amigos que estão curtindo o nosso canal, o YouTube. Então, nós tivemos mais de 50 seguidores nos últimos dias, nós agradecemos e vamos divulgando o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso compromisso. Ide e anunciai a todas as criaturas o Evangelho do Cristo. Então, vamos usar nossas redes sociais, nossas mídias sociais, tudo que a gente puder para anunciar o Evangelho de Jesus. Tá bom? Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse último dia do mês de fevereiro, agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos. E queremos também agradecer pelas dificuldades que estamos passando, que passamos, porque elas nos impulsionam para caminhar sempre avante na tarefa do bem. E queremos, Jesus, colocar em tuas mãos todos os governantes, desde o governante da cidade, do estado, do país, para que consigam conduzir seus atos de acordo com o Evangelho de Jesus. E olhe também, Jesus, pelos pastores, pelos missionários, pelos bispos, pelos padres, pelos médiuns das casas espíritas, pelos presidentes e a diretoria das casas espíritas, diversos outros grupos autônomos, espiritualistas, que o seu amor envolva cada um, para que de fato busque no Evangelho de Jesus a verdade e que consigamos todos nós, Jesus, estarmos ligados a Ti. Fortalece, Jesus, aqueles que já estão com a mão no arado, para que não olhem para trás. E fortalece aqueles que estão chegando, para que continuem firmes no projeto reencarnatório. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.